Bom, então continuando nossos estudos do módulo 4 de taxonomia dos dados, da disciplina de visualização científica, agora nós vamos ver os casos de conjuntos de dados que têm informações de hierarquia entre os atributos, criando a visualização do tipo árvore. Esse é um tipo especial de grafo que não vai ter ciclos e ele pode ser representado pela técnica chamada de tree map. Então aqui nós temos um exemplo dos grafos, aqui são os nós com as ligações representando as respectivas hierarquias entre esses nós. E aqui nós temos esse tipo de grafo sem ciclos, que nem nos problemas de roteamento de veículos ou caixa do viajante, nós temos os fechamentos de ciclos, que não é o caso desse tipo de grafo. Então nessa técnica tree map, nós vamos ter um espaço retangular que vai sendo dividido recursivamente em fatias, alterando essas fatias em horizontais e verticais, de acordo com as subárvores que representam o relacionamento entre esses dados. Quando esse conjunto de dados pertencer a uma mesma categoria, nós vamos usar o tree maps como uma alternativa para gráficos de setores circulares. Nesse exemplo que eu vou mostrar a seguir do tipo de gráfico de setores circulares, nós vamos usar a função py com essa tabela de dados da biblioteca Plotly. Então aqui nós temos os respectivos rótulos, os valores que são representados para cada um dos rótulos, e o gráfico fica dessa maneira aqui, que é aquele gráfico que todo mundo já viu, vocês já conhecem de gráfico de setores circulares, também chamado de gráfico de pizza. E aqui nós temos os dados que vocês podem pegar lá do PDF para fazer a visualização desses dados. E aqui é o código do Python. Então nesse código aqui nós colocamos as bibliotecas, o vetor com os rótulos dos setores, então aqui na ordem que vão aparecer os valores dos setores também. E depois nós chamamos a função de gráfico de setores, px.py. E aqui colocamos os valores, os nomes dos setores que são os rótulos, e aqui foi colocada uma opacidade. As cores foram definidas automaticamente, então não foi definida nenhuma cor específica, nenhum mapa de cor. Então essa é a maneira de fazer um gráfico de setores circulares. Agora, se você quiser fazer o tree map, nós vamos fazer primeiro um data frame da biblioteca Pandas. Então nós vamos criar um banco de dados para fazer esses setores e valores, e utilizamos dessa forma a função tree map da biblioteca Plotly. E o gráfico vai ficar dessa maneira aqui. Nós temos aqui os retângulos de cada um dos setores representados, de acordo com seus respectivos valores. E aqui é o código em Python, que fica muito parecido com aquele que nós vimos do gráfico de setores circulares. Então aqui é a mesma forma, a gente coloca as bibliotecas, aqui é o vetor de setores, é o mesmo vetor dos valores também. Aqui a gente coloca o data frame do Pandas, com os setores e os valores. Aqui é o título do gráfico, que vai ficar na parte superior. E aqui a gente coloca a função, que é a função tree map. Então aqui a gente colocou também um mapa de cor espectral, de acordo com os valores dos dados. Aqui também foi colocado no layout uma margem do topo, margem da esquerda, margem da direita e a margem da base. Então aqui nós temos a visualização que fica dessa maneira que eu mostrei para vocês. Então aqui no Python, se nós mandarmos rodar este programa aqui, nós vamos ter a seguinte visualização, que fica dessa forma. Então aqui, se você passar o cursor do mouse em cima de cada um dos retângulos que representam os dados, aqui você consegue ver aqui os valores respectivos. Fica uma coisa mais interativa aqui para os usuários visualizarem esses dados. Então nós podemos criar também subcategorias. Então aqui nós tínhamos todos os dados numa mesma categoria. Então se nós criarmos as categorias State, Tecnologia e Entretenimento, nós podemos separar esses dados. Então o gráfico ficaria dessa forma aqui. Então você tem as subcategorias,
que tem a separação desses dados e o código fica muito parecido. Então, o que vai mudar aqui é que nós vamos colocar um vetor da separação de categorias. Então, para cada um dos setores, aqui nós colocamos a respectiva categoria e o resto fica da mesma forma. Então, assim nós podemos fazer os gráficos com subdivisões. Então, esses são exemplos pequenos, e se nós tivermos um banco de dados maior, nós podemos usar o TreeView da mesma forma, com a mesma biblioteca Plotly, com a leitura de dados com a biblioteca Pandas, e esse conjunto de dados aqui com dados de 100 grandes empresas de vários países, com dados de pesquisa e desenvolvimento de 2005 e 2006, nós temos também a separação aqui das subcategorias, nós temos muito mais dados aqui, e da mesma forma, se você passar o cursor em cima de cada um dos dados aqui, vai aparecer essa janelinha aqui com as informações. Então o código fica parecido, só que agora nós vamos fazer a leitura dos dados primeiro. Então automaticamente ele já vai saber quais são as colunas, quais são as informações que vão ser colocadas nesse gráfico. Aqui nós temos os países, as companhias, os valores estão das vendas de 2005, as cores também, que é a separação de categorias. Aqui foi feita a atribuição de um mapa de cores também. Nós temos aqui o arquivo de dados, se vocês quiserem fazer visualização desses dados aqui. E também foi feita a colocação aqui, quando você passa o cursor do mouse, que ele mostra também os dados de 2006. Então, na hora que você roda aqui no Python, né, então aqui é o código dele, com as informações que eu mostrei para vocês. Também tem o layout, que foi colocado a margem também, para cada parte do gráfico. E os dados ficam dessa forma aqui. Passando o cursor do mouse aqui, você vê que aparecem os dados de 2005 e 2006, que é opcional, você pode colocar só um ano ou outro. E também aparecem todas as informações como mostrado no exemplo anterior, daquele exemplo pequeno. Então essa visualização também pode ser feita com a forma circular, que é o chamado Sunburst. Nessa técnica, a partir do centro da representação são colocados agrupamentos por meio de anéis aninhados. Eles vão indicar as respectivas camadas de hierarquia. A estrutura do código é praticamente a mesma do TreeView. Então nós vamos só colocar aqui a função que é Sunburst e as outras informações são colocadas da mesma forma. Então uma visualização muito parecida aqui, o código é basicamente o mesmo, só muda a função e ele fica dessa forma aqui. Passando o cursor do mouse em cima de cada uma das categorias aqui, de cada um dos dados, você também tem as informações aparecendo para o usuário. Então dá para fazer também com subcategorias, da mesma forma, a gente coloca lá o vetor das categorias e só muda aqui que a gente coloca Sunburst e coloca a separação de categorias da mesma forma. E ele vai fazer a visualização dessa maneira que está aqui. Então a gente vai ter aqui, passando o cursor do mouse, você vai ter as informações. Então aqui são todos os dados do state, né? Então aqui são todos os dados dele. Tecnologia, que são aquelas duas informações, aqueles dois dados. E aqui entretenimento. E para aquele conjunto maior de dados é a mesma coisa, né? Então a gente só muda aqui a função para Sunburst. O código é basicamente o mesmo. E a visualização fica dessa forma aqui. Então, é opcional, quem preferir fazer os dados dessa forma aqui, circular ou a forma retangular, são dados da mesma forma. O outro é o TreeView e esse aqui é o chamado Sunburst. Mas é a mesma lógica de montagem que nós vimos dos outros tipos de gráficos. Então, outro tipo de visualização de dados pode ser feito pela técnica RADVIS, que é visualização radial. Ele vai ser um algoritmo de visualização de dados multivariados que plota cada dimensão de atributos do conjunto de dados uniformemente, ao redor de uma circunferência de raio unitário centrada na origem do sistema de coordenadas. Os pontos no interior eles são plotados normalizando os valores das coordenadas
nos eixos do centro para cada eixo de atributos. Esse mecanismo ele vai permitir tantas dimensões quanto elas cabem facilmente em um círculo, aumentando consideravelmente a dimensionalidade da visualização. Esse método ele pode ser usado para fazer a verificação da separabilidade entre as classes, e cada atributo vai determinar uma espécie de âncora. A gente vai chamar essa âncora de AJ, então vai ser relativa a x e y, em torno da circunferência de raio unitário, e as coordenadas vão ser feitas com uma espécie de média ponderada entre os valores dos atributos. Então fica fácil da gente entender com esse exemplo aqui. Nós temos aqui o xp de cada ponto e o y de cada ponto. Então nós vamos pegar os dados e multiplicar pelas respectivas coordenadas x da âncora relativa ao x. E você vai fazer a divisão do somatório de todos os dados desse atributo p. Mesma coisa para a coordenada y. Então se nós tivermos aqui um exemplo com 4 atributos, então nós vamos ter 4 âncoras, então elas vão ser colocadas aqui no ponto 1, 0, no 0, 1, menos 1 e 0, e 0 e menos 1. Então aqui vamos pegar primeiro os dados aqui do primeiro elemento aqui com o identificador 1. Então aqui nós temos 5, 2, 1 e 2. A primeira âncora aqui tem esse valor 1 para o x e 0 para o y. A segunda coordenada aqui é 0 para o x e 1 para o y, e assim sucessivamente. Então se multiplicarmos as coordenadas dessa âncora pelo vetor de atributos desse primeiro dado, nós vamos ter aqui 5 vezes 1, então 5 vezes 1, mais 2 vezes 0, mais 1 vezes menos 1, mais 2 vezes 0. Então aqui vai dar 4, e somando todos os valores aqui desse primeiro identificador, nós vamos ter 10. Então ele vai ficar com a coordenada 0,4. A mesma coisa nós vamos fazer com a âncora em relação ao y. Vou pegar cada coordenada, então vai dar 0 aqui, multiplicando as coordenadas do atributo pela âncora, e depois nós dividimos pelo somatório dos dados dos atributos aqui desse identificador, que dá 0. Então o nosso primeiro dado está colocado aqui no ponto de coordenadas 0,4 e 0. Assim nós vamos fazer para o dado 2 também, a mesma coisa, nós vamos multiplicar pelas âncoras aqui. Para o dado 3, então eles vão formar essa distribuição aqui, que vão ficar perto das chamadas âncoras do conjunto de dados. Então, como esse gráfico aqui é um pouquinho diferente, né, por isso que eu quis mostrar esse exemplo, mas a gente pode fazer automaticamente com a biblioteca Pandas. Então aqui está o código, nós temos aqui os dados dos pinguins. Nós vamos só pedir aqui para fazer a visualização desse gráfico aqui, radvis. O critério de separação são as espécies. Aqui foi colocado o mapa de cores também. Aqui foi feita uma opacidade. E é muito parecido com aqueles outros tipos de gráficos que nós vimos anteriormente, só que a visualização fica dessa forma. Então ela fica em torno do círculo de raio unitário, e a gente consegue colocar todos os dados aqui. Coloquei até o ano de coleta das informações dos pinguins. E aqui vocês conseguem ver a visualização desses dados separados pelas espécies. Então aqui nós temos um exemplo com 5 eixos, né? Então fica um pouquinho mais complicado de fazer a conta, né? Mas a lógica é a mesma daquela com 4 eixos. Então, outra técnica que é parecida com essa, só que é mais comum, chamada de enxame, os swarms. Ela vai ser uma maneira de representar a distribuição de um atributo ou a distribuição conjunta de alguns atributos. Um dos eixos vai representar esse atributo escolhido, enquanto o outro eixo vai mostrar os atributos separados com um critério. Então, no exemplo dos pinguins, aqui a gente pode colocar essa biblioteca aqui que faz a visualização, que a gente já viu em exemplos anteriores. Aqui a gente chama a função de enxame, e você coloca qual que é o critério de separação. Então, no eixo X a gente vai colocar uma das coordenadas, um dos atributos, né? E aqui no eixo Y a gente coloca as espécies separadas, e ele fica com um gráfico desse tipo aqui. Você pode fazer a visualização de vários gráficos desses, com cada uma das informações de atributos, para fazer essa separação de dados.
Então esse aqui é o gráfico chamado de enxame. O mais comum que a gente já vê bastante na estatística é dos diagramas de caixas, né, os box plots. Então esses box plots eles podem ser feitos da mesma forma, com essa mesma biblioteca, e você pode fazer a visualização deles com esses gráficos de enxames da mesma visualização, que vão ficar dessa maneira aqui. Então, esses gráficos boxplots eles são colocados em uma das variáveis da mesma forma, e ela é separada por meio dos quartis, que a gente vê bastante em estatística esses gráficos. Então, outro tipo de gráfico que a gente tem dessa mesma lógica aqui é o chamado de violino. Ele também é feito com aqui a biblioteca do Pandas e Seaborn. Aqui a gente coloca só a função para criar esse gráfico. Então você pode escolher uma das variáveis aqui para ser um dos atributos representados e fazer também a visualização junto com esse gráfico de enxame. E aqui fica essa visualização dessa forma que a gente chama de gráfico de violino. Então, para finalizar este nosso módulo de taxonomia dos dados, nós temos o reconhecimento de imagens, que pode ser feito com a biblioteca do Python também, para fazer essa visualização, que é uma tarefa de inserir uma imagem como entrada para uma técnica de classificação de padrões. Geralmente uma rede neural artificial. Ela vai produzir algum tipo de rótulo para essa imagem, e esse rótulo vai determinar se ela corresponde a uma classe pré-definida. Podemos ter várias classes com as quais essa imagem pode ser rotulada ou apenas uma. Se existir uma única classe para essa imagem, a gente chama de reconhecimento, ou se tiver várias classes, a gente chama de classificação. Um subconjunto de classificação de imagem vai ser uma detecção de objetos onde as instâncias específicas de objetos são identificadas como pertencentes a uma categoria, né, uma classe, como carros, animais, paisagens, pessoas, ou a gente consegue ver bastante aplicações em diagnósticos médicos também. Então a gente tem bastante dessas determinadas classes aqui quando você quer quando você quer entrar no site e aparece aquela tela lá para ver se você é um robô ou não. Você tem que ver onde que estão as figuras com carros, com animais ali. Então a gente pode fazer a programação dessa forma também. Para fazer o reconhecimento ou a classificação de imagens, nós devemos realizar um pré-processamento de cada imagem, chamado de extração de características. Os atributos dos objetos devem ser escolhidos para formar um conjunto de entrada dessa técnica de classificação. Então nós vamos ter um caso específico, que é chamado de reconhecimento de imagem, onde as características vão ser grupos de pixels, onde vão ter as arestas, os pontos dos objetos, que a técnica vai fazer análise para busca de padrões. Então, o reconhecimento ou extração dessas características ele vai ser um processo para você pegar as informações relevantes de uma imagem de entrada, para que essas informações possam ser analisadas. Então, a gente pode fazer a foto lá de algum objeto e fazer a técnica de rede neural fazer o reconhecimento dessa foto, dessa imagem. Muitas imagens podem conter anotações ou metadados que vão ajudar as técnicas de reconhecimento de padrões a encontrar as combinações de atributos relevantes também. Então, uma imagem ela pode ser vista como uma matriz de pixels e ela é dividida nesses canais aqui, que são RGB, né? Então, que nós já vimos lá naquela aula de cores. Então, nós vamos ter que cada um dos pixels lidos de uma imagem vai ser respectivo a um desses canais aqui, um vetor RGB. E nós vamos usar a biblioteca Pillow para fazer essa extração de informações das imagens. Então nós podemos fazer e salvar também no arquivo CSV, que vai ser lido por uma técnica de reconhecimento de padrões. Então aqui nós temos o código que é bem simples, de reconhecimento de imagens. Aqui a gente coloca a biblioteca para carregar as imagens. Depois a gente pede para abrir a imagem. Então aqui foi colocado um arquivo chamado imagem.png, que é esse arquivo dessa florzinha aqui. É um arquivo bem pequeno, só tem 16 por 16 pixels. Depois você pede para transformar a imagem em um array, em uma matriz. E depois, só para você conferir, você pode pedir para ela salvar lá no arquivo, né, em CSV.
e fazer o print dessa imagem só para vocês verem se ele está lendo essa imagem corretamente. Então aqui está a imagem com 16 por 16 pixels que vocês podem acessar. E aqui no Python, aqui fica o código que é bem simplesinho. Então se você rodar, vai aparecer aqui a imagem que foi lida. E aqui a gente consegue ver o que ele está lendo, que eu pedi um print de cada uma das linhas aqui. Então aqui, por exemplo, na última linha, onde tem o 255, 255, 255, né, relativo a essa cor branca. E tem várias cores brancas, depois tem a cor preta aqui. Então aqui é uma linha que tem vários pixels com a cor preta, depois tudo branco aqui. E se você analisar as outras, aqui também tem as cores, aqui é um tom de verde, né? Nessa parte aqui de baixo, lendo de baixo para cima, né? E aqui você consegue todas essas matrizes aqui relativas às linhas, relativas àquela matriz 3D que eu mostrei para vocês, com as informações dos canais RGB dessa visualização de imagem. Então aqui é o que eu mostrei para vocês, agora lendo de cima para baixo, né, mesma ideia. Então com esses dados da matriz de canais RGB, nós podemos extrair características estatísticas, né, ou de posições de arestas também, ou pontos específicos da imagem. Você pode fazer o reconhecimento com redes neurais, então ele vai entender as imagens parecidas, vai colocar a classificação delas e fazer os rótulos de cada imagem. Então, por exemplo, para calcular média, desvio padrão de cores, aqui você pode pegar os canais RGB, fazer a média aqui, que são colocados na primeira coordenada, aqui são os tons de vermelho, verde na segunda e azul na terceira, e aqui o desvio padrão também. Então, com essas estatísticas, você pode trabalhar bastante coisas com as imagens. Outras funções disponíveis dessa biblioteca são relativas à edição de imagens, como cortes, filtros, redimensionamento, reposicionamento também. E funções de espelhamento são interessantes, que nem nesse caso aqui você pode fazer o espelhamento dessa imagem, pode fazer da direita para a esquerda, de cima para baixo, rotação de 90 graus, de 180, 270. Vou fazer aqui, a gente faz com essa função transpose aqui, coloca aí meio de ponto o que você quer fazer com ela, né? E aqui é o flip left right, que vai fazer essa inversão aqui da direita para a esquerda.